Olá, meu nome é Gabriele Canfovignoli, eu sou aluno do Bacharelado em Engenharia Civil do IFSC Campus Florianópolis e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Estudo Comparativo entre argamassas estabilizadas, variando o tipo de cimento Portland ao longo do tempo de utilização. Também fizeram parte desse projeto a aluna Yasmin Alfa Belo da Silva e as professoras Andréia Murilo Beccioli, Luciana Montes Calçada e Juliana Machado Casale. Este trabalho recebeu fomento por meio do edital número 2, 2023, PROPI, edital universal de pesquisa do IFSC e do CNPq. Bom, então eu vou introduzir o tema, abordando a diferença entre as argamassas. A argamassa convencional pode manter sua trabalhabilidade por até 2 horas e meia. Ela exige um espaço maior do canteiro de obras para armazenamento dos materiais, principalmente para armazenamento do cimento, que tem que ficar em um local coberto e longe de umidades. Ela é geralmente misturada ou manualmente ou com auxílio de algum equipamento, como por exemplo a betoneira, e exige maior mão de obra envolvida em sua produção. Já a argamassa estabilizada é uma inovação no mercado da construção civil. Ela pode manter sua trabalhabilidade por até 72 horas. Uma argamassa dosada em central, então, apresenta um controle maior de qualidade, tanto dos materiais quanto da dosagem em si. É misturada e transportada em caminhões betoneira, chegando pronta na obra e geralmente armazenada nesses recipientes, como mostrado na figura ao lado. Para se chegar ao produto final, que é a argamassa de assentamento ou de revestimento, a argamassa estabilizada oferece muito mais vantagens em relação à argamassa convencional, principalmente pela questão da racionalização da mão de obra, otimização dos espaços do canteiro e maior controle de qualidade da mistura. Então, como que a argamassa estabilizada consegue manter sua trabalhabilidade por até 72 horas? Ela tem em sua composição a mistura de aditivos, aditivo incorporador de ar, que ele atua na coesão dessa mistura, e aditivo estabilizador de hidratação, que ele vai atuar justamente na alteração das reações químicas de hidratação, que são as reações de endurecimento da argamassa, influenciando nas propriedades do estado fresco, dependendo do material. Então, mudando o tipo de cimento ou a composição do aditivo utilizado, vai ter diferença nessas propriedades. Por isso, é importante se estudar a compatibilidade entre o tipo de cimento e o aditivo utilizado, para que se tenha argamassas com melhor desempenho e aplicação em obra. Este trabalho, então, teve como objetivo avaliar o efeito de 2 cimentos Portland nas propriedades do estado fresco da argamassa estabilizada em 2 tempos de utilização. Após estudos bibliográficos, foram selecionados materiais, foram utilizados 2 tipos de cimento Portland composto com filer calcário e cimento Portland composto com pozolano, agregado miúdo num traço de 1:6 em relação à massa de cimento, e uma relação água-materiais secos de 15,3%. Foram também utilizados 0,7% de aditivo incorporador de ar e 1% de aditivo estabilizador de hidratação. O procedimento de mistura foi o mesmo utilizado por Casale et al., com mistura em argamassadeira planetária de 5 litros. Primeiramente, foi feita uma mistura seca, depois a adição de 80% da água, pausas, misturas e adições dos aditivos, incorporador de ar e estabilizador de hidratação, e depois a adição do restante da água e mistura de todos os materiais por 120 segundos, na velocidade 1. As amostras foram avaliadas em relação ao índice de consistência, densidade de massa e teor de ar incorporado, conforme norma brasileira, e tempo de início de pega e calorímetros semiadiabáticos. Vale ressaltar que foi feita a análise em 0 hora, ou seja, logo após a mistura, 72 horas depois. Para a avaliação em 72 horas, as amostras foram armazenadas em recipientes herméticos, foram envoltas em sacos plásticos e, antes da mistura, foi feita uma homogeneização durante 120 segundos na velocidade 1 na argamassadeira. Então, com base nos dados obtidos, o gráfico 1 apresenta o índice de consistência versus o tempo de utilização. Então, ao longo desse tempo de utilização, as argamassas perderam consistência. Em 0 horas, as argamassas obtiveram um comportamento muito semelhante. Porém, comparando as 72 horas, a argamassa com CPM2E40 foi a que apresentou maior consistência. O gráfico 2 apresenta o teor de ar incorporado versus o tempo de utilização. Então, as argamassas incorporaram mais ar em sua mistura ao longo do tempo. Houve uma diferença maior em 0 horas, porém, em 72 horas, os valores foram muito próximos. O gráfico 3, então, apresenta a densidade de massa versus o tempo de utilização. Percebe-se que ocorreu pouca variação da densidade de massa ao longo do tempo de utilização.
que, mesmo comparando uma mesma argamassa ao longo do tempo, essa diferença foi pouco expressiva. Comparando também ambas argamassas em um mesmo tempo de utilização, também teve pouca variação. O gráfico 4 apresenta a temperatura versus o tempo de análise. Então, a argamassa feita com CP2E 40 apresentou menor tempo de início de pega e atingiu maiores temperaturas, em comparação à argamassa feita com CP2F, que teve um tempo mais prolongado até o início de pega e atingiu menores temperaturas. Provavelmente, esse comportamento da argamassa com CP2E aconteceu devido à sua composição pozzolânica. Bom, com base nos resultados apresentados, então, conclui-se que a argamassa com CP2E40 apresentou maior consistência em 72 horas. A consistência das argamassas foi semelhante em 0 horas, como apresentado nos gráficos. Ocorreu um aumento da incorporação de ar e uma redução da densidade de massa ao longo desse tempo de utilização, resultado que já era esperado, e também uma diferença expressiva no tempo de início de pega das argamassas. Então, com isso, esse trabalho buscou destacar a importância do estudo da compatibilidade entre cimento Portland e aditivo estabilizador de hidratação para a produção de argamassas estabilizadas com melhor desempenho. Essas foram as referências utilizadas. A equipe do projeto, então, agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, pelo apoio recebido, viabilizando a execução das atividades do projeto de pesquisa. Agradeço a atenção e deixo abaixo o contato para eventuais dúvidas e questionamentos.